E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Estamos aqui no Genkidama trazendo mais uma vez o quadro do Otaku Fora da Curva. Aquele quadro que provavelmente vocês acharam que estava morto porque só teve um episódio e depois nunca mais apareceu. Mas ele não estava morto. Só estava muito mal e respirando por aparelhos, mas ele, digamos que ressuscitou. Bom, hoje eu tô aqui para conversar com a Carol. Oi, Carol. Olá, pessoal, tudo bem com vocês? E hoje ela veio aqui falar mais ou menos sobre uma teoria que envolve história da arte ou um estilo artístico e supostamente a vontade que eles teriam desse otaku. Eu acho que até tu pode meio que resumir em uma frase essa teoria para depois a gente ir aprofundando com eu te perguntando algo que eu não entendi sobre ela ou que eu gostaria de saber mais. Olha, minha teoria, assim, é que todos os pintores vanguardistas seriam otakus hoje em dia, assim. Eu também podia chamar de influência japonesa entre os artistas vanguardistas, mas eu achei mais divertido falar assim, dessa maneira, porque faz muito sentido na minha cabeça. Tá, assim ó, eu vou ser bem sincero contigo. A última vez que eu discuti sobre artes foi no ensino médio. E digamos que não foi muito fácil, tanto que eu fiquei em recuperação no primeiro ano em artes, né? Meu Deus. É uma coisa que eu não me orgulho muito. Então, eu acho que eu queria começar, claro, te perguntando o que é o movimento vanguardista, que eu simplesmente não conheço nada. Então, na verdade seria mais um movimento modernista e os vanguardistas seriam os pintores. E vanguardista seria os pintores que eles tiveram um tipo de ruptura na arte. Porque até então a arte ela tinha seus canones, né? E aí começaram a ter dois tipos de ruptura, né? A primeira foi na temática, que quando você pega antes do modernismo tinha uma temática muito de igreja, né? Muito coisas. A pintura era representada praticamente em situações mitológicas ou religiosas. E depois teve a segunda ruptura, que foi na técnica. Então, os artistas que começaram a quebrar essas rupturas, eles são considerados de vanguardistas. E aí a gente tem os clássicos vanguardistas que o pessoal conhece, que é Manet, Seurat, Gauguin, Matisse, Degas também. Van Gogh também é considerado vanguardista, e são eles, assim. E dentro do modernismo, ele tem várias escolas artísticas que foi surgindo. Mas, em resumo, é isso, que é o modernismo e o que é o pintor vanguardista. Tá. E só te fazendo uma pergunta. Tu vê essa ideia que os vanguardistas seriam otakus em alguma época especial de vanguardismo, em alguma ruptura específica ou em todas as rupturas? Tem um lado bem específico, assim, mas dá pra dizer que a gente consegue pegar o modernismo quase inteiro. Ele fica muito evidente bem no começo, assim, com o impressionismo, mas por conta da ruptura da temática. Por que acontecia? A ruptura do impressionismo, ele começou assim, ter umas temáticas muito semelhantes a obras japonesas e ter essa influência, assim. Porque até então a arte, ela era muito fechadinha, ela tinha diversos canones que eram regras, normas tipo, rígidas, resgatadas de um período helenístico, tipo da Grécia Antiga. Se você não lembra mais ou menos como que é esse período da Grécia Antiga, o equilíbrio é o que fazia, é o que era considerado a perfeição. Então, por exemplo, numa pintura, quando você pega uma arte modernista e você pega uma arte romântica ou realista, você pode ver que ele tem um mesmo enquadramento. Você vê que tem um tipo de jogo de luz, uma composição e cores que eram para ser quanto mais realista a pintura, isso era o que chegava mais próximo da perfeição e do mais próximo aceitável. Aí depois que chegou o impressionismo, os pintores começaram a explorar novas técnicas e novas temáticas, porque eles também não queriam só pintar igreja ou coisas mitológicas, eles queriam pintar coisas do dia a dia. Então eu gostaria mais esse tempo, assim, essa parte aí, ela é muito forte, mas se você pegar outros estilos, assim, outras
artísticos do modernismo também você consegue encontrar um pouquinho. E como é que tu chegou assim nessa ligação de achar que os modernistas ou os vanguardistas poderiam ou gostariam de consumir obras japonesas? Olha, eu acho que minha teoria especificamente começou quando eu terminei de ler um livro chamado Isso é Arte, do Yu Kumberts. Não sei se você conhece, mas ele foi editor de artes da BBC. E eu me deparei com um capítulo muito interessante sobre como a arte modernista ela se inspirou no Oriente, mais especialmente no Japão. Por quê? Eles estavam cansados com essa coisa de... Eles queriam, de alguma forma, quebrar a ruptura. E primeiro, como eu falei, o primeiro passo foi a questão das temáticas. Então, eles acabaram conhecendo um estilo de arte japonês chamado Ukiyo-e. Então, depois que eu li esse capítulo, as coisas fizeram muito sentido assim na minha cabeça, de que a visão que eu tinha dos vanguardistas ficou completamente diferente. Aí eu falei, cara, se Van Gogh tivesse hoje em dia, ele seria tipo aquele otaku que ia assistir anime, ia gostar muito de mangá. Então, deixa eu ver se eu entendi o teu pensamento. Tu tá dizendo, claro, que houve uma influência do ukiyo-e sobre esses pintores e sobre esses artistas. Uhum. E que essa influência também ocorreria com eles se eles vivessem hoje em dia, só que em vez do ukiyo-e, ou junto com o ukiyo-e, eles seriam influenciados por mangás e por animes. Isso. E assim, ó, eu não conheço bem o ukiyo-e. Tu acha que ele tem alguma relação com os animes e os mangás publicados hoje em dia? Bom, o Ukiyo-e, ele foi basicamente um gênero de arte estabelecido no período Edo, né? Se você for parar pra pensar o que ele simbolizava e o que ele causou, ele era um tipo de arte que ele podia ser produzido em massa. E ele era destinado, assim, pro cidadão comum. E que geralmente eles não eram ricos o suficiente para pagar uma pintura original. Então, o Ukiyo-e, ele abordava... eram pinturas cotidianas, estilo gravuras também, que podia ser produzido em massa. Agora, se eu falo pra você, o que seria uma ilustração, um desenho japonês que pode ser produzido em massa e que muitas pessoas consomem? Eu tô quase definindo também um mangá. Sim. E se você também pegar muito o traço, assim, do Ukiyo-e, ele é muito também semelhante aos traços antigos, porque é ele que deu, de certa forma, uma origem aos quadrinhos antes da Segunda Guerra Mundial, né? Então, ele tem um traço que é muito característico. Por acaso você não sabe o que é o Ukiyo-e, eu acho que um grande clássico, se você pensar, seria daquela pintura das ondas, a grande onda de Kanakawa. Se você... ele é um grande clássico que é. É o do... Não, do... Isso, do Hokusai. É que acho que o Pipoca Nankin publicou uma... Exato. E o que ele tem também uma simplificação da forma que não tinha até então. Não é que não tinha, mas não era uma forma convencional de pintar na Europa. Então, ele também... Essa simplificação da forma, e quando a gente fala simplificação da forma, seria a ausência de tridimensionalidade, seria cores que não exatamente estão representando fielmente a luz daquele ambiente, ou até mesmo a questão de não ter essa de enquadramento ou artifícios de ponto de tensão. Por quê? Porque no Kie e nas artes japonesas eles tinham muito disso. De talvez aquele tamanho do personagem não tá tão proporcional à imagem, mas ele tinha um significado para isso. E esse tipo de coisa, até então, não era muito aceita para os europeus, né? E aí, o que aconteceu com essas artes? Quando o Degas, o Manet viu que era algo muito diferente do que estavam acostumados, eles quiseram, de certa forma, trazer para a arte deles. Sim. Tu sabe que isso que tu falou, claro, eu não tenho conhecimento de história da arte, mas um pouco
da história do anime, coisa eu conheço, né? Isso me lembrou algumas passagens que eu li anteriormente sobre os animes e me chamou a atenção porque essa visão de, entre aspas, não ter um esmero maior na produção, mas conseguir produzir mais, a gente vê refletido quando a gente faz uma comparação entre os primeiros animes do Osamu Tezuka e do que era produzido no Ocidente, a gente viu uma baita diferença. Porque, ok, enquanto o Osamu Tezuka conseguia produzir um episódio de 20 minutos por semana para cada anime que ele fazia, no Ocidente a gente tinha o Walt Disney que ficava 4, 5 anos para produzir um longa de 2 horas. Isso meio que mostra, entre aspas, essa diferença que tu falou entre o Oriente e entre o Ocidente, em focar mais em tridimensionalidade e acabar tendo aspectos de produção que demoram mais. Sim. Claro, não tô falando que um é melhor que o outro, cada um tem a sua especificidade, né? Tanto que eu falei dessa obra que ela é muito famosa, A Grande Onda de Kanagawa. Se você para pra pensar e olha, você não vê relação nenhuma. Se você pegar uma obra chamada Olímpia, do Manet, que é basicamente uma moça deitada na cama e com uma empregada com algumas flores. E a moça está nua, olhando para o espelho do computador. Se você comparar, um ponto que você tem que pensar nessa pintura e essa influência, primeiro estaria na ruptura do tema, porque seria algo cotidiano. E outra coisa também é que, como eu falei, as pinturas eram desenhadas de forma mais realista possível. Então ela não excluía a sombra, muito menos a noção de profundidade. E nessa pintura em si, você já não consegue. Eles já excluíram essa noção de profundidade. E o ponto de tensão da arte, ela tá na diagonal. Assim como indo pra direita e descendo. Assim como A Grande Onda de Kanagawa. Outra obra, assim, que você consegue também ver uma influência oriental muito mais evidente, você também do Monet, que é diferente do Manet, que eu sempre me confundo Manet com Monet, mas são dois pintores diferentes. Eles também faziam muito impressionismo, que, são adendos, assim, impressionismo é aquela arte que tem aquela pincelada e você tem só você consegue ver, tipo, uma impressão da arte, ele não é... As pinceladas, elas são mais agressivas. E tem a obra que é o Chamissa abaixo de Westminster, de Monet, que se você olhar, o tema ele tá todo arranjado pelo lado direito para gerar tensão emocional. E se você parar para pensar, é basicamente a leitura oriental, né? Que a gente lê do direito para a esquerda, de cima para baixo. E esses pequenos detalhes assim que eles acabaram assim. Eles começaram a pegar, assim, porque eles ficaram muito fãs das coisas japonesas, da arte, do kie. E assim como o bom otaku, eles também sabiam o nome dos artistas. Tanto que... E eles eram assumidos também fã. Tanto que se você parar pra pensar, assim, e ver alguns relatos, o Edgar Degas, ele tinha muita admiração pelo Hiroshige. E se você parar pra pensar nas obras, até o Monet mesmo, o Manet, ele gostava muito do autor da Grande Onda de Kanagawa. E eles falavam isso, da onde eles se inspiravam. Assim como o bom otaku, que é fã do seu autor de mangá. Que interessante. E uma coisa assim, que acho que a maior evidência também, se você pegar uma obra do Hiroshige, que chama-se Shooting Shower Over, que é a ponte, e você pegar também uma que é a Ponte na Chuva, de Van Gogh, do autor do Kie também, esse artista, que eu vou até passar pra você depois que coloca no vídeo, que ele é muito parecido. Você consegue ver que é tipo assim, quase uma versão... Vou até te mostrar. Ah, sim. E por último, praticamente, que tem a ver também dessa teoria, é que é Van Gogh, que ele, além de ser ele também era admirador de produtos japoneses e ele era muito colecionador de obras orientais, assim como um grande otaku. E esse, tanto que
tem um termo específico pra isso. A influência japonesa, assim, no ocidente, a gente chama de japonismo. E aí, quando você coloca japonismo, aparece muito Van Gogh por conta disso. E também ele tinha, não só pela arte, mas também pela relação com a filosofia oriental. O que influenciou muito a cultura japonesa como ideal de utopia. E claro que não chega tanto depois, assim. Mas se você parar também para pegar a arte nouveau, também tem muita influência, assim. Porque a arte nouveau, ela basicamente é uma mistura de grandes detalhes, assim, mas também ao mesmo tempo uma simplificação das formas. E essa é, tipo, a minha teoria. Não sei se pra vocês fazem sentido, mas pra mim faz total sentido. Não, eu achei interessante. Pra mim faz sentido, porque eu faço mais comparação e coisas que vêm na minha cabeça são até mais ligadas com a animação, porque no final é o que eu conheço mais, né? Porque se a gente for ver, claro, esse movimento aconteceu antigamente do japonismo, com o ocidente pegando as obras japonesas e se inspirando nelas, mas eu acho que também aconteceu muito agora com as animações. Ah, sim. Se a gente for ver, hoje em dia tem muita animação nos Estados Unidos que bebeu muito na fonte dos animes. E não só isso, principalmente também as histórias em quadrinho, né? Porque se tu vai ver, depois que o Frank Miller levou o Lobo Solitário para ser publicado nos Estados Unidos, criou uma nova febre e também ajudou a estimular a indústria. E foi meio que uma evolução para as histórias em quadrinho e narrativa das histórias em quadrinho nos Estados Unidos ter esse contato com a cultura japonesa e também, claro, mais especificamente com os quadrinhos japoneses, os mangás, né? Isso. Não, e é engraçado meio que ver isso se repetindo na história. Tanto antigamente com os modernistas, os vanguardistas, eu acabo me confundindo os dois, como na produção de desenho animado, com primeiro o Osamu Tezuka pegando aquelas características do ocidente e desenvolvendo o anime com um olho grande, bem expressivo, para depois o ocidente beber na fonte dos animes e ver essa forma de produção mais rápida e contando uma história mais linear. E também nos quadrinhos americanos. É interessante ver como o ocidente consegue evoluir na narrativa e na arte dele, olhando para o que os japoneses estão fazendo. Sim. Tanto que é engraçado que se você pegar ainda aquela pintura que eu te enviei, a pintura comparar a Van Gogh e comparar com o Arceus Jukié, e ao mesmo tempo comparar com o Pica-Pau, eu lembro daquela clássica do Pica-Pau, que é da chuva e a ponte. Ah, sim. Jaquetinha amarela. Isso. Não, mas legal escutar a tua teoria. Eu achei bem interessante. Eu acho que até ela reverbera ao longo dos anos e das gerações e até das mídias. Eu achei interessante. Sim. Espero que também o pessoal que tenha escutado tenha gostado da teoria. Podem também comentar o que acharam, né? Comentar se você concorda, se você acha que eu tô só maluca. E só se você também perguntar que chá eu ando tomando também, né? Pra ter essas teorias. E é isso. Isso que é bom, foi muito bom ter escutado e aprender um pouco sobre a história da arte. Carol, e se o pessoal quiser saber mais sobre ti ou ver o que tu produz na internet, onde é que eles podem te encontrar? No mesmo lugar que o Barcelos também se encontra, no Portal Genkidama. Se você quiser me encontrar lá, é por lá que eu vou estar. No canal também do Genkidama. Às vezes no Twitter, mas eu sou meio sumida. Eu volto e apareço. Que é Carol Fakaya, meu nome mesmo, tudo junto, Carol Fakaya. E é só nesses lugares mesmo, de vez em nunca no grupo do Genkidama no Facebook. É isso aí, foi bom ter escutado. Como a Carol disse, vocês podem me encontrar aqui no portal, que é praticamente onde eu posto tudo. E é isso aí. Quem gostou, deixa um like, compartilha. E se tem algo a acrescentar, elogiar ou discordar e complementar a discussão, pode comentar aqui embaixo. Valeu!